Olá pessoal, poucas neoplasias são tão beabá para o patologista quanto o carcinoma papilífero da tireoide. Nós fomos chamados desde o diagnóstico inicial, na punção aspirativa da tireoide, quanto na conduta cirúrgica, no exame intraoperatório de congelação e depois no estadiamento definitivo, com o exame anatomopatológico convencional. Esta também é uma neoplasia conhecida pelo seu excelente prognóstico. 95% dos pacientes sobrevivem à doença. No entanto, o que acontece com esses 5% que vão mal? Você está atento e sabe reconhecer de forma objetiva as variantes agressivas do carcinoma papilífero da tireoide? Este é o canal Patologia Todo Dia, meu nome é Evandro, médico patologista. Se você quer saber algo mais sobre mim, clique no link aí na bio. Hoje nós veremos o caso de uma paciente jovem com um pequeno nódulo da tireoide que teve um diagnóstico na punção aspirativa de carcinoma papilífero da tireoide. Este é o aspecto macroscópico da lesão, aqui vista uma fatia do lobo direito da tireoide, onde se observa na extremidade esquerda um nódulo acastanhado, não encapsulado, medindo cerca de 1 centímetro de diâmetro. O restante do parênquima da tireoide é relativamente homogêneo. Microscopicamente, em pequeno aumento, nós percebemos a presença de papilas com grande variação de tamanho, e especialmente a presença de papilas diminutas entre as papilas maiores. Em maior aumento, essas papilas apresentam vasos com paredes hialinizadas, e entre elas estão presentes estas micropapilas. Quando nos aproximamos ainda mais, o aspecto é bastante característico, onde as células que revestem as papilas apresentam um citoplasma bastante escasso e os núcleos estão deslocados para a porção apical das células. Aqui as células adquirem um aspecto oncocítico, mas fica mantido o aspecto dos núcleos dispostos na porção apical da célula, como se estivessem sendo cuspidos pelo seu citoplasma. Na periferia, a neoplasia infiltra o tecido adiposo peritireoidiano. E vários dos linfonodos apresentam depósitos metastáticos. O diagnóstico definitivo neste caso foi de um carcinoma papilífero moderadamente diferenciado da tireoide, variante Robineu, com invasão dos tecidos moles peritireoidianos e metástase para um linfonodo do nível 6. Quais são, então, as características da variante Robineu de carcinoma papilífero da tireoide? Em primeiro lugar, esta visão em pequeno aumento, com a presença das micropapilas entre as papilas maiores. E a seguir, a característica principal, que é a presença dos núcleos deslocados para o ápice das células, com aspecto de estarem sendo cuspidos pelo citoplasma. É importante também observarmos que os núcleos da variante Robineu muitas vezes não apresentam as características clássicas do carcinoma papilífero com chanfraduras e pseudoinclusões. Aqui os núcleos são irregulares, mais atípicos que o habitual e frequentemente nucleolados. Neste campo, podemos reafirmar essas características, com os núcleos projetados para o ápice das células e, além disso, a presença das amputações citoplasmáticas apicais. Aqui nós vemos o corte histológico do exame intraoperatório de congelação, onde as características da variante Robineu já puderam ser observadas, tanto no aspecto arquitetural, com as micropapilas dispostas entre as papilas maiores, quanto ao olharmos em maior aumento a escassez do citoplasma e os núcleos projetados para o ápice das células. O diagnóstico no intraoperatório já foi sugestivo de variante Robineu do carcinoma papilífero da tireoide. Esta é uma variante agressiva de carcinoma papilífero da tireoide, descrita inicialmente em 2010 a partir de uma série de 8 casos da Mayo Clinic, 2 deles recebidos em consulta. Posteriormente, foi publicada uma série de 24 casos dessa mesma instituição, onde muitos deles apresentavam estadio avançado já à apresentação, vários deles com metástase à distância, e metade dos pacientes acabou morrendo como resultado da doença. Nesta boa revisão sobre as variantes agressivas do carcinoma papilífero da tireoide, destacam-se duas observações sobre a variante Robineu.
A primeira é o threshold ou cutoff para a quantidade de neoplasia que deve ter o padrão Robin-Nail para ser assim classificado. Na WHO, este threshold é estabelecido em 30%, mas deve ser destacado que em várias das publicações, quando há 10% deste componente, a neoplasia já se comporta de maneira agressiva. Em segundo lugar, a frequência de mutações do P53 acima de 50%, aspecto que só é visto nas formas pouco diferenciadas de neoplasias da tireoide. O diagnóstico de carcinoma papilífero usualmente é feito quando se identificam características nucleares bastante próprias, incluindo o aspecto opticamente vazio do núcleo, também chamado de aspecto em órfão NI, e as chanfraduras nucleares em grão de café. Quando olhamos para a variante clássica, as papilas são evidentes e o citoplasma das células costuma ser escasso e anfofílico. Aí estão apontados pela seta a presença dos corpos psamomatosos. Quais são as outras variantes agressivas, além da variante Robin-Nail, que é tão rara? A principal delas é a variante de células altas, que tem sido reportada em até 10% dos casos, e que é caracterizada por esse citoplasma alto, 2 a 3 vezes maior do que a largura das próprias células. Talvez mais importante para o patologista cirúrgico, para que ele não deixe de identificar esta variante, é o aspecto de papilas longas e hipercomplexas, ou aspecto em tram track, trilho de trem, que pode ser visto em pequeno aumento. Aí então o patologista vai para o grande aumento fazer o diagnóstico definitivo. Aqui outro caso onde esse aspecto em pequeno aumento de papilas longas e hipercomplexas, aspecto em tram track, pode ser observado. E em maior aumento, neste mesmo caso, o citoplasma alto, permitindo o diagnóstico definitivo. Depois da variante de células altas, a variante mais comum, agressiva do carcinoma papilífero é a variante esclerosante difusa, cuja principal característica é o aspecto macroscópico, com acometimento difuso, frequentemente bilateral, da tireoide. Em pequeno aumento, nesta variante, as papilas também têm um aspecto hipercomplexo e estão imersas num estroma fibrótico. Alguns aspectos característicos em pequeno aumento devem ser destacados para o diagnóstico desta variante. A primeira delas é, na periferia do tumor, o aspecto multinodular da lesão. Depois, a presença de grande número de corpos psamomatosos. E a seguir, a invasão dos vasos linfáticos. Aqui nós vemos na linha pontilhada o destaque ao aspecto multinodular na periferia da lesão. Aqui as setas apontam para os vários corpos psamomatosos. E finalmente aqui o pontilhado verde delimita um vaso linfático sendo infiltrado pela neoplasia na sua porção central. Dois achados são evidentes e bastante característicos nas áreas não tumorais na variante esclerosante difusa. A primeira, vista à esquerda nesta imagem, é a dilatação dos vasos linfáticos, que muitas vezes provocam um aspecto foliáceo ao exame macroscópico. À direita, nós vemos numerosos corpos psamomatosos dispostos entre os folículos não neoplásicos, aspecto bastante frequente e característico. Por último, uma outra variante agressiva comum, que é a variante sólida. Como o nome diz, é composta por ninhos sólidos de células neoplásicas com características nucleares de carcinoma papilífero. Esta variante tem como importante diagnóstico diferencial o carcinoma pouco diferenciado, e será discutido em outra ocasião. Nesta altura, é interessante observarmos o espectro de neoplasias com núcleos de carcinoma papilífero, passando pelas formas benignas, o adenoma trabecular hialinizante e o NIFTP, indo para as neoplasias malignas bem diferenciadas, em grande parte o carcinoma papilífero clássico e o carcinoma papilífero variante folicular, até o tema de hoje, que são as neoplasias malignas moderadamente diferenciadas ou as variantes agressivas de carcinoma papilífero. Carcinoma papilífero variante de células altas, a variante esclerosante difusa, a variante sólida, a rara variante Robin-Nail e outras variantes que não foram mencionadas, até o carcinoma pouco diferenciado, muito importante de ser identificado.
O reconhecimento destas variantes agressivas de carcinoma papilífero da tireoide, incluindo essa variante rara que nós vimos hoje, a variante Robineo, quanto às variantes agressivas mais comuns, que são a variante de células altas e a variante esclerosante difusa, é bastante importante para o paciente porque tanto o cirurgião quanto o clínico devem tomar as medidas adequadas. Os critérios morfológicos para este reconhecimento são relativamente bem estabelecidos e devem ser bem conhecidos pelo patologista. Eu espero que estas informações tenham sido úteis para você e que vocês voltem aqui ao canal.